Palmeiras, Gustavo Soler. Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta... Daqui a pouco tem o Verdão em campo em busca da manutenção da liderança, em busca de ficar tranquilo, de quem sabe iniciar novamente esse processo, né, de adquirir aquela gordurinha no Campeonato Brasileiro, porque alguns adversários tropeçam, outros vão chegando, o campeonato vai se desenhando de uma forma emocionante para o segundo turno, pelo menos neste momento é dessa forma que eu enxergo. Mas o Palmeiras tem a oportunidade de, quem sabe, iniciar uma boa sequência de vitórias para justamente começar o segundo turno despontando com um certo favoritismo dentro da campanha em busca desse título que o Abel Ferreira não tem como técnico do Palmeiras, né? É o que praticamente falta aí pro Abel Ferreira dentro dessas competições. Claro que o Mundial acaba sendo uma consequência, uma cereja do bolo, que obviamente o Palmeiras busca, mas precisa ganhar a Libertadores, e o Campeonato Brasileiro é um sonho possível, um sonho próximo pro Abel garantir mais um título na prateleira desse técnico palmeirense que já faz história. E o Abel Ferreira hoje, hein, Gustavo Soler, como que ele deve armar esse Palmeiras, que daqui a pouco será escalado aí no Allianz Parque, Soler? Bom, PDV, o Palmeiras deve ter um time muito parecido, se não o mesmo, e eu até acredito nisso, acredito que será o mesmo time que venceu o São Paulo por 2-1 aqui na última quinta-feira, com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez que vai completar 50 jogos com a camisa do Verdão, e aí o meio de campo com Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, o Scarpa que vai completar 100 jogos no Allianz Parque, e aí uma outra formação, né, mais ofensiva, com o Veiga, que vai completar 200 jogos com a camisa do Verdão, Dudu e o Gabriel Veron, então o repeteco do Verdão, de o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga no ataque, Dudu, Scarpa e Gabriel Veron. Esse deve ser o time do Palmeiras, e por falar no Veron, PDV, ele recebeu uma proposta oficial do Porto de Portugal. O Porto fez uma primeira oferta de 10 milhões de euros, aproximadamente ali 55 milhões de reais, né, mais ou menos por aí. O Palmeiras tem 60% do passe do jogador, então o Verdão ficaria com aproximadamente 6 milhões de euros, uma quantia considerada muito baixa, até porque a multa rescisória do Gabriel Veron é de 60 milhões de euros, ele tem contrato com o Palmeiras até 2026, então o Verdão deve fazer o jogo duro para liberar o garoto, camisa número 27. É interessante isso, né? Porque da mesma forma como o Palmeiras achou interessante negociar o Patrick de Paula, Soler, e acho que isso envolve também um pouco do extracampo, né? Há uma semana, né? Na terça passada, a gente passou a discutir essa situação do Gabriel Veron, que foi visto lá, foi flagrado, filmado pelos próprios amigos, tomando ali no gargalo na balada, e o Abel colocou o Gabriel Veron em campo na quinta-feira. De alguma forma eu acho que ele não decepcionou, obviamente fazendo ali boas jogadas, depois acabou caindo um pouco de produção. Trabalhar, acho que o Palmeiras até vende, não vende, Soler? Se o Abel entender que é um caso perdido, não que o Patrick de Paula fosse um caso perdido, mas era um caso que o Abel tentou 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 vezes, e o Patrick de Paula não continuou rendendo aquilo que já rendeu em outros momentos com a camisa do Palmeiras. O Gabriel Veron ainda é visto como um jogador importante para o elenco, tanto que hoje muito provavelmente vai iniciar a partida entre os titulares, e o Palmeiras vendeu o Patrick de Paula para o Botafogo por 6 milhões de dólares por 50% do passe. E agora o Porto quer comprar o Gabriel Veron por 10 milhões por 90% do passe. Só que o Palmeiras só tem 60% do jogador. Então, para o Verdão, esta negociação de 10 milhões de euros é encarada como baixíssima, né? Até porque a multa rescisória dele é de 60 milhões e o Palmeiras ficaria ali com quase 10% do valor da multa e com apenas 60% dessa negociação. Tá aí, o Palmeiras é um clube hoje que pode, de fato, pensar cada passo, né? Tanto em contratações, quanto na hora também de vender jogadores. Porque muito clube, chega uma proposta dessa, como chegou pro Gabriel Veron, os caras não pensam duas vezes, né, Soler? O São Paulo, por exemplo, o Ceni até estipulou, tem que vender acima dos 10 milhões e tal.
Mas o São Paulo hoje é um clube que necessita do dinheiro e às vezes tem de abrir mão de jogadores que são importantes, né, para a equipe do Rogério, tanto que recentemente o Gabriel Sara foi negociado mesmo machucado. O São Paulo acho que conseguiu uma boa venda. Já o Palmeiras pode pensar muito bem, né, o que vai fazer de fato, às vezes buscando uma aí, visto como uma joia do futebol brasileiro, não só do Palmeiras. Verdão parece não ter muita pressa, né? Inclusive, outro dia até andei lendo que poderia chegar alguma proposta pelo Endrick, ô Soler. 2 anos e meio, né? Quando ele tiver 18 anos de idade. Até lá, ele é jogador do Palmeiras. E assim como já aconteceu com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com alguns outros jogadores do futebol brasileiro que foram vendidos ainda menores de idade, eles só saem dos seus clubes quando ficarem com a idade de 18 anos pelo menos, né? Então o Palmeiras também não tem pressa na negociação do Endrick. O Endrick nem subiu ainda para o profissional e talvez isso nem aconteça ainda nesse ano. Então o Palmeiras, quando vai contratar e quando vai negociar algum jogador, tem muita cautela, analisa bem o mercado, as possibilidades. O Palmeiras hoje financeiramente é um clube que não precisa desesperadamente se livrar de algum jogador para colocar dinheiro nos cofres, né? O Palmeiras, graças ao elenco que tem, já conseguiu premiações de títulos utilizando esses jogadores que, de acordo com o Verdão, valem mais do que algumas propostas que chegam. E você falou também a respeito de contratações, né? Palmeiras que já contratou o Merentiel e o Flaco Lopes, os dois estarão à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo de quinta-feira contra o América Mineiro, já que hoje a janela de transferências finalmente abriu e o Palmeiras também monitora o mercado para 2 posições no setor do meio de campo. Para já iniciar, quem sabe, essa transição da saída do Gustavo Scarpa e para ser um reserva do Rafael Veiga, e um outro atleta que o Verdão procura desde a lesão do Jailson, também é um primeiro volante com características parecidas com esse jogador que infelizmente acabou rompendo o ligamento do joelho, né? Um volante que possa fazer uma função de primeiro, segundo volante e até mesmo, se precisar, né? Se tiver alguma necessidade, ele pode jogar também como zagueiro. Ô Soler, e aí você falou da abertura da janela, hoje eles já podem figurarem aí entre os relacionados ou não? Não, o Merentiel e o Lopes não podem aparecer nem no banco de reservas porque a CBF, né, tem mais uma das grandes coisas geniais da CBF, eles só podem inscrever jogadores com 24 horas de antecedência para a partida, ou seja, um dia antes da bola rolar. Só que a janela abriu hoje, então esses jogadores só podem ser inscritos a partir de hoje. Então, graças a esse grande regulamento da CBF, os 2 atletas do Verdão não podem estar em campo.